Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Radicais orgânicos são espécies ou conjuntos de átomos ligados entre si e que apresentam um ou mais elétrons livres, valências livres. Na aula O Carbono, nós vimos que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes comuns. Podemos representar a molécula dessa maneira espacial, ou dessa outra maneira, ou várias outras. Neste caso aqui, se estivesse faltando um átomo desse aqui, de hidrogênio, então um elétron do carbono estaria livre. Por exemplo, neste caso aqui, temos um elétron livre aqui, porque ele está faltando, querendo se ligar a alguém. Neste caso, ele agora é um radical. Também podemos representar desta outra maneira. Observe que eu coloquei aqui chamando a atenção do elétron que está sozinho. Então, esse elétron está aqui livre. Também podemos representar dessa outra maneira. Ok? Então, temos 3 maneiras aqui de representarmos o radical. Prefixo da química orgânica é a super dica do professor Braguinha. Quando o radical tiver um carbono, nós vamos dizer que o prefixo é met. 2 carbonos, o prefixo et. 3 carbonos, o prefixo prop. 4 carbonos, prefixo but. Repetindo, um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Porém, se você memorizar esta frase, meu eterno professor Braguinha, vai facilitar a sua vida. Observe, meu eterno professor Braguinha. Então, você agora sabe a ordem correta. Bem, até o quarto é uma cadeia com 4 carbonos. A parte de 5 em diante, não precisa mais decorar, porque você provavelmente já sabe. Só é pensar nos times que você torce. Por exemplo, quem ganha 5 vezes um campeonato é penta. 6, hexa. 7, hept. 8, oct, 9, non e 10, dec. Então, veja como fica simples para memorizar. Então, não esqueça, um carbono met, et, prop, but, meu eterno professor Braguinha, pent, 5, hex, 6, hept, 7, oct, 8, non, 9 e dec, 10. Voltamos agora para ver os principais radicais orgânicos alquil ou alcoil, que são aqueles monovalentes, ou seja, que só falta um elétron livre, aqui só possui um elétron livre, e que a cadeia só tem ligações simples entre os carbonos, ok? Como nós devemos dar o nome do radical? Simples. O prefixo, que você acabou de aprender, e o sufixo de um radical vai ser il ou ila. Então, prefixo e sufixo. Meu eterno professor Braguinha,
Então, neste caso, nós temos um carbono. Qual é o prefixo? Met. E il, porque estamos falando de um radical. Então, esse aqui é o famoso metil ou metila. Então, radical com um carbono só aqui, ó, metil. Não importa em que formato ele está escrito, ok? Temos então metil. E agora? Vamos pensar um pouco. Nós agora temos um radical, porque tem um elétron livre aqui, ok? Que podemos representar desta maneira, 2 carbonos e faltando um hidrogênio aqui. Ou também podemos representar desta outra maneira, os 2 carbonos, o primeiro carbono está completo com seus 3 hidrogênios, ó, ok? E o segundo carbono só tem 2 hidrogênios. Portanto, são várias maneiras de se representar um radical. E como dar o nome dele? Lembrando, meu eterno professor Braguinha, então, são 2 carbonos. Então, meu eterno. Então, et. Como ele é um radical, etil ou etila. E este agora? Observe que ele tem 3 carbonos, ok? O primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios, o segundo a 2, e o terceiro aqui também está ligado a 2. Então, podemos representar desta maneira. Ou, ainda, desta outra maneira. Ok. Então, pensando na dica, meu eterno professor Braguinha. Então, para no professor, porque são 3 carbonos. Portanto, o nome dele seria propil. Prop, do terceiro com prefixo de 3 carbonos, e il, porque é um radical. Mas vamos ver esse outro aqui. Epa, ele também tem 3 carbonos. E é um radical, porque tem um elétron livre aqui. Podemos representar desta maneira. O primeiro carbono tem seus 3 hidrogênios. O do meio só tem um hidrogênio. E o da outra extremidade tem 3. Como seria o nome dele? 1, 2, 3. Professor. Propil também. Agora nós temos um problema. Como é que nós vamos fazer para distinguir se nós estamos falando desse ou desse? Todos dois são propil. Mas é importante, porque imagine que você está produzindo um remédio ou alguma coisa e os resultados podem ser totalmente diferentes. Portanto, temos que arrumar uma maneira de identificar este propil deste propil. O que vamos fazer? Simples. Aqui nós temos uma única cadeia aqui de carbonos, imagine assim, em linha reta, ou não temos nenhum carbono do lado de fora, ok? Neste caso aqui, nós podemos dizer que é o N-propil. Então, todas as vezes que estiver faltando na extremidade de uma cadeia em linha reta aqui, então nós temos um N-propil. Já nesse caso aqui, não é o da extremidade que possui elétrons livres, é o do meio. Neste caso, ele não pode ser um N-propil. O que vamos fazer com ele? Bem, lembre-se da aula passada que este carbono aqui é primário, este aqui é secundário e esse é primário. Então, nós podemos dizer, olha, agora o elétron livre está no carbono secundário. Portanto, S-propil. Temos uma outra maneira. Se você imaginar aqui um espelho, você ia notar que este lado de cá é exatamente igual ao lado de cá, tá? Como uma borboleta, então uma simetria.
Então, os dois lados são exatamente iguais. Daí nós podemos dizer isopropil, igual. Ok? Vamos para mais um radical. 1, 2, 3, 4 carbonos. Podemos representar assim. Elétron livre no carbono da extremidade. Ok? E ele vai ser chamado de N. Por que N? Porque é o da extremidade de uma cadeia em linha reta. Ó. Então, da extremidade, N, 1, 2, 3, 4. Meu eterno professor Braguinha. Portanto, butil, porque é um radical. E neste caso, 1, 2, 3, 4 também. Só que agora é um segundo carbono que possui elétron livre. Podemos representar assim. Observe, 1, 2, 3, 4, ligados em linha reta. E está faltando aqui ligação no segundo carbono. O segundo carbono tem elétron livre. Portanto, todo carbono da extremidade é primário, porque está ligado a apenas um carbono. E esse aqui é secundário, porque está ligado a dois carbonos. Portanto, é o sec-butil. E este aqui, se você observar, também possui 4 carbonos. Só que está faltando aqui a ligação. Portanto, ele tem um elétron livre aqui. Se você representar dessa outra maneira, você vai observar que este carbono é primário, este é primário, este é primário. Esse aqui é terciário, porque está ligado a 3 carbonos. Observe. Então, um carbono terciário. Então, podemos dizer que o nome dele é terci, de terciário, but, porque são 4, e il, porque é um radical. Temos mais um caso, totalmente diferente dos outros. Observe que os 4 não estão num único caminho, não estão numa linha só. E este carbono aqui não é terciário. O que vai diferenciar esse desse é que esse aqui, o carbono que liga, é o carbono terciário, que tem então o elétron livre. Aqui o elétron livre não está no terciário. Bem, o que nós podemos pensar? Novamente que se eu dividir aqui, os dois lados são exatamente iguais, portanto ele é chamado de isobutil. Isobutil, este daqui. Então, nunca esqueça, os 4 carbonos serão radicais butil. Um caminho só, faltando na extremidade, N. Faltando no segundo carbono, ele sendo um único caminho, então nós temos aqui o sec de secundário. Neste caso aqui, ele é terciário, está ligado a 3. Esse aqui não é nenhum dos outros casos, então ele é o isobutil. Curta, se inscreva e compartilhe. Lembramos que na próxima aula daremos continuidade com Radicais 2. Por isso, ative o sininho para receber a notícia do novo lançamento.